Futebol faz muita falta. É uma grande válvula de escape. Então, vamos respeitar sim o futebol. Foi através do futebol que eu conheci o Brasil. Tem Luan, tem Miller Bolanhos, na cara do gol Bolanhos, condição legal! Gol do Grêmio! Eu quero falar agora, dedicar o meu dia hoje contando a história do Grêmio. Lá de baixo, desde quando eu era colono, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, o meu sonho era ver o Grêmio jogar. Só que eu vi o Grêmio Santos, de Pelé, de Rildo, daquela galera espetacular no Olímpico. Alcindo continua sendo o craque número 1 do Rio Grande do Sul, mas a atração maior é ainda o Rei Pelé. Mas eu quero começar a contar a história do meu vínculo depois que eu saí do Rio Grande do Sul e vim para o estado do Rio de Janeiro em 1971. E, claro, eu ficava longe e eu via um radinho em ondas curtas o jogo. Alcindo continua sendo o craque número 1 do Rio Grande do Sul. Aí quando o Grêmio começou a vir um Rio, eu fui lá e o falecido Hélio Dourado, grande presidente, até faz parte, está aqui, nesse grupo aqui. E eu estou aqui no meio, quando ele lançou o Olímpico Monumental, ele me convidou para reportar, não, eu gostaria que tu fosse um cônsul do Grêmio por aqui, você tem muita atividade, você é um cara muito interessado, é gremista e é muito importante ver o gringo. Ele me chamou de gringo. Disse, Hélio, para mim é questão de orgulho de ser cônsul do Grêmio aqui, porque no Rio tinha o cônsul que era o Delvaux, que foi um antigo goleiro do Grêmio. E ele disse, mas você tem boa comunicação, gostaria muito que você fosse o nosso cônsul. Então eu te nomeei o cônsul em Cabo Frio, você mora em Cabo Frio, sim. Aí me nomeou cônsul. Primeira reunião no Grêmio, em 75 anos. Aquele dia, aquele sábado, aquela reunião de cônsul, depois do domingo, que foi uma grande churrasco no Ovelhão, ali do lado do Olímpico. E foi tudo tratado, e ele disse assim, e quando eu quiser fazer a campanha do cimento, você conhece, você é daqui da Serra, aqui dos Polenteiros, aí eu digo, sou ali de Flores da Cunha. Aí disse, você iria junto com nós para fazer uma campanha junto aos motoristas de caminhões, essa turma ali, para fazer a campanha do cimento e da madeira. Vamos fazer o Olímpico Monumental, vamos ampliar aquele outro andar do Grêmio, porque faltava aquela parte do sul. Disse sim, Hélio, presidente, quando for necessário, eu posso sair de Cabo Frio e vir aqui. Então eu fui 2 vezes, indo para o interior ali, Flores da Cunha, na Lapada, fomos lá para Bento Gonçalves, Garibaldi, enfim. Junto com ele, tinha 2 jogadores, o Tarciso e o Anchieta. E o goleiro era o Covo, goleiro uruguaio. Ali não, vou levar só 2 ou 3 atletas, que é bom porque o pessoal vê. E olha, que a campanha deu certo. E o Olímpico foi realmente completado. E eu consegui também uns chequinhos daqui, levando lá para o sul, do falecido Heleno Nunes, que era presidente da antiga CBD. E mais outras pessoas, até aqui de Cabo Frio, alguma coisa. Eu também vendi um Chevette. Digo, vou ter que comprar um novo meu. Eu vendi o Chevette, peguei o dinheiro do Chevette e levei para Porto Alegre na época. Digo, tô dentro, tô nessa. Bom, moral da história. Em 1980, nomeado do ano assim, foi inaugurado. E quem veio jogar com o Grêmio foi o Argentino Júnior. Foi exatamente onde Maradona começou
o futebol aparecer pro mundo. O grande craque Maradona. Só que nós ganhamos o jogo do Argentino Júnior, mas quem jogou bola pra caramba foi o Leandro, que depois foi vendido lá pro Bahia, parece. E entra anos, passa anos, e quando o Grêmio vinha por isso, hospedava no Plaza, ali no Copacabana, Princesa Isabel, Copacabana. E um dia eu assisti claro, era depois do jogo e tal, mas um movimento aí de alguns jogadores, embaixo do hotel tinha uma boate. Aí eu falei com o Hélio Dourado e disse, eu acho que na próxima que o Grêmio vier aqui, seria ótimo o Grêmio ir lá em cima, lá no Hotel das Paineiras, lá no alto. A gente olhava lá para trás e via o clube do Jockey Clube. E aí acontece uma coisa tão engraçada. Isso foi em 1978, os jogadores se reuniram. Disse assim, me chamou, olha, eu vi que eu estava tomando um uísque, eu e Hélio Dourado, e ele disse assim, eu vi que você tem bastante consideração do presidente, tenta conversar com ele, para ver se na próxima a gente não vem aqui em cima que fica isolado, no meio da floresta, não, você está isolado, está na natureza. Não, vocês estão aqui no meio da natureza. Não, mas tenta falar com ele, eu disse, sou obrigado a ser sincero com vocês. Fui eu que dei a dica para vocês estarem aqui. Como é que eu vou pedir ao presidente para desistir da ideia? Mas o fato, né? Bom, vamos em frente. Aí vem o Grêmio, começa a crescer. Ganha o campeonato em 81. Todos se lembram da polêmica do Wilson Tadei, que tinha recebido o segundo cartão amarelo, que foi dado contra o Vitória da Bahia. Mas só que ao invés de ser aplicado contra a Ponte Preta, não. Fizeram com que ele fosse suspenso contra o São Paulo, que era a decisão. E aí teve inteligência pra caramba trabalhando em cima disso, até que deu certo. O Wilson Tadei foi liberado em última hora e jogou. Ele era um cérebro do meio de campo do Grêmio. Aí vem a Libertadores e nós ganhamos o segundo ano a Libertadores. E nós ganhamos do Peñarol de 2-1, que eles deram tanta pancada que quebraram a cara do Leão, do Tita, todo mundo se lembra disso, muita pancadaria. E foi quando o Renato fez aquela jogada lá de fundo e o centroavante, que era aqui do Espírito Santo, meteu a cabeçada, nós ganhamos 2-1. Eu, quando cheguei lá embaixo comemorando no vestiário, eu abracei o Fábio Koff e disse para ele, rumo a Tóquio, esse gol é um gol de $1 milhão. Certamente hoje valeria muito mais uma classificação dessa. Mas eu aquela vez falei isso. Um gol de $1 milhão. Eu tô nessa, hein? Falei para ele, tô nessa, eu vou nessa embarcação, sim, junto com você, na delegação, eu tô dentro, nós vamos a Tóquio junto. E fui. Foi um monte de gente. Todo mundo se lembra aí que foi o DC-10 da Varig, que saiu de Porto Alegre, pôs aqui no Rio, aqui entrou Rodrigues Neto, que ia naquela seleção fantasma, Carlos Alberto Torres e Mário Sérgio e Paulo César. Mário Sérgio e Paulo César foi jogar aquela partida em Tóquio. Daqui decolamos, fomos para Lima, Peru, que o avião parou, deram uma parada para reabastecimento da aeronave. De lá rumo a Los Angeles. Embarca lá Cubijas e Figueroa. Figueroa, o grande ídolo colorado, grande jogador, um grande caráter. Olha, eu sou gremista, mas eu tinha estado com ele o tempo que o Inter foi jogar lá em Belo Horizonte no Cruzeiro, contra o Cruzeiro. Eu tive com o Figueroa no Brasil Palace, ficamos conversando umas 2 horas. Achei ele um cara espetacular. Quando ele entrou no avião, o que nós fizemos? A turma do Claro, estava gremista, só tinha um colorado lá, que era o gerente do Banco Brasil, porque ele tinha sido sorteado, não sei se alguém deu. Ele foi como o único pé frio que tinha a bordo, só tinha um colorado.
E nós fizemos com o Figueroa. Convidamos ele e botamos a bandeira do Grêmio em cima do Figueroa. E Figueroa concordou. Ai, quanta dor para os colorados naquela época. Imagina, né? O nosso ídolo, nosso grande ídolo, agora com a bandeira do Grêmio, a bordo de um avião que ia para Tóquio, em busca do título. Lá em Los Angeles tem uma pessoa que não se deu bem, estava mal, não sei o quê, parece que parou por lá e tem um problema de coração, e sorte é que no avião não existiam muitos médicos, até deram os primeiros socorros a ele, e ficou por lá em Los Angeles. Aí doutor Fábio Koff senta, lá me chama o Cabo Frio, todo mundo me chamava naquela época Cabo Frio. Cabo Frio, faz uma coisa para mim, se for preciso, você mantém esse relacionamento, você está tendo com todo mundo aqui, que está ótimo, mas também jogadores, bater papo com eles todos e tal, que é aquela... Você está a bordo, lá em cima, 28 horas de voo, quase 26 no total, mas entre a parada lá e 3 horas em Los Angeles, 30 horas de voo. Encheu o saco, o pessoal tá de terno e gravata, então todo mundo ficou à vontade, já botou as camisas e tal, não sei o quê. Eu estava sentado numa cadeira, eu, o Renato, o Tarciso, a turma toda, e eu sempre mantendo os alegres, e eu passar para eles, nós estamos indo para ganhar uma Copa do Mundo, para nós vale como se fosse uma Copa do Mundo. E todo mundo dizia isso, sim. Eu, Renato, disse, eu prometi para uma senhora no aeroporto que vou fazer 2 gols e vou cumprir. E não deu outra. O senhor Renato Portaluppi foi lá, meteu 2 gols mesmo, deu uma entortada de cintura naquele lateral lá, que ele ficou até hoje, está procurando por onde aquele Renato passou. Todo mundo viu o vibrante, grande marco do Grêmio, e a grande conquista. Nós saímos a pé, após isso, a comemoração junto e tal, saímos a pé, que nós encontramos lá na torcida, o Sargentelli e suas mulatas, olha só, e aí, onde estava o Sargentelli e suas mulatas, tinha samba, aí fizemos uma festa, e aí nós conseguimos conquistar a maior parte de torcida, a favor do Grêmio, porque eles estavam vendo, e eu estou vendo aquele japonesinho até hoje, Grêmio, Grêmio. Eu até falei para o Ransolin, lá depois na volta, eu disse, olha, o Japão vai ser, quando eu vou se ligar, como dar valor ao esporte, ao futebol, eles vão ser primeiro mundo no futebol, eles estão indo para esse mundo, tiveram a Copa do Mundo, tudo lá, né? Bom, de lá para cá, ganhamos o título. Aquela noite foi fantástico. Fui numa casa de show. Todo mundo queria saber onde tinha uma casa de brasileiros que tocassem. Fomos lá quase na saída de Tóquio. A guia lá falou que tinha. Vocês acreditam, se quiser, vou dar o nome, coitado. Faleceu faz uns 3 anos de diabetes. Claudinho, que nem sabia para onde ele andava, é daqui de Cabo Frio. Tava ele com mais 2 caras de Niterói, tocando sambinha lá. Quando eu entrei, tinha uns amigos junto, disse, turma, aquele cara ali é de Cabo Frio. Diz, você tá contando uma piada. Digo, então você deixa eu terminar a música que eu vou. Quando terminou a música, eu levantei a mão, chamei Claudinho, ele quase desmaiou no palco. Éramos amigos, como se fomos amigos aqui em Cabo Frio. Olha a coincidência, né? Bom, daí o que nós fizemos? Ganhamos tal, o Grêmio voltou, ainda passou em Los Angeles, ainda ganhou o torneio lá, que não tinha sido completado no ano anterior, 2 anos antes, contra o América do México, e o Grêmio voltou com 2 taças de lá e daquele de Los Angeles. E nós fomos via Hong Kong. E quando eu cheguei no Havaí, tinha o pessoal, o Dilon, lá de Carazinho, que chegaram na frente de outro grupo e disseram que eu era amigo do Pelé, porque já estavam levando uma sacanagem na gozação, que era amigo do Pelé, que eu conhecia muito Júlio Iglesias, que ele vinha para o Brasil, e eu tinha uma grande comunicação, e que
compartilhava grandes amizades com Charles Bronson. Olha só, Charles Bronson, Pelé e o cantor espanhol. Que isso? Bom, o pessoal lá me recebeu. O pessoal veio no ônibus e eu vi num carro aberto. Aí passei pelo ônibus, me botaram aquela coroa na cabeça. Não, aquela do pescoço é para todo mundo. Cabeça só para autoridade. Na ida lá antes de chegar em Hong Kong, nós paramos na ilha de Taipei. O pessoal chama Tahiti, mas na realidade é Taipei. E fizemos uma foto. Eu, Lauro Quadro, Santana, Ranzolin, tinha Amabile, um senhor, depois trocaram a mala dele. Eu não sei se foi em Hong Kong, confundiu a mala, quando ele chegou lá, ele abriu a mala no hotel, só tinha calcinha, sutiã, que era de mulher a mala. Só que a mala era igual. A Amabile era o mais idoso da turma, o mais fanático e o mais empolgante dele. Nós fizemos essa foto junto. Eu cheguei aqui, em Cabo Frio, na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Que fomos se dividindo em grupos. Aí depois nós fomos para São Francisco, Califórnia. Aí eu quis conhecer a cadeia do Alcatraz. Nós fomos um grupo, inclusive Raimundo Toniolo estava sempre junto. Tem uma história de Raimundo que não posso contar, uma vez já sacaneei isso, com a Tanaka. Mas não vou contar. Vou deixar pelo ar essa da Tanaka, que é meu amigo pra caramba. Bom, eu digo, eu quero ir conhecer a cadeia do Alcatraz, a ilha do Alcatraz, a história lá do Al Capone e tal. Eu disse, é possível eu conhecer a cela onde o Al Capone ficou? Aí o guia lá disse, sim, mas tem uma taxa a pagar. Eu disse, quanto é que é a taxa? Eu disse, o senhor vai ficar aqui 5 minutos, por exemplo? Eu disse, sim, é $30, perfeitamente. Peguei os $30, dei pro cara e sentei naquela cama de aço fria, onde o Al Capone dormia, em cima, e tentei sentar no vaso de aço gelado. Mas tinha numa prateleira em cima vários livros que o pessoal deixou como recordação que enquanto ele estava preso escreveu. E o pessoal editava o livro dele, tanto é que estava lá o livro do Al Capone, denunciando todo mundo. O Al Capone, mas não era como o nosso Al Capone aqui do Brasil, que não vou citar nome, nós temos aqui também. O Al Capone, que perturba sempre. Bom, moral da história, vamos ao futebol que é bom. Passado 2 anos, eu disse que eu gostaria muito, o Iralim Santana, então presidente do Grêmio. Como o Grêmio ia para a Europa, se eu poderia o Grêmio dar uma parada em Cabo Frio antes de fazer um jogo aqui, que eu patrocinava o Tamoio aqui. Então, pela primeira vez, jogou 2 times. O Tamoio era mais ou menos como vocês conhecem ali, o Juventude. E o Grêmio ficou 5 dias em Cabo Frio. Chegou aqui num sábado. Jogamos no domingo. E o Grêmio só embarcou na quinta-feira para a Europa. E o terno estava escrito Galeotto Empreendimento Cabo Frio, porque eu dei os ternos do Grêmio. Galeotto é representante do Grêmio Futebol Porto-Alegrense no estado do Rio e patrocinou, a partir de 1985, o time de futebol do Clube Tamoio de Cabo Frio. Depois, ainda em 85, Galeotto trouxe para a cidade o próprio Grêmio de Porto Alegre. O time gaúcho acabava de chegar do Japão, onde se consagrou campeão mundial de futebol, jogando contra o Hamburgo da Alemanha e ganhando a partida por 2-1. Em Cabo Frio, o Grêmio veio fazer uma partida amistosa contra o Tamoio Futebol Clube. A partida serviria para comemorar o 2º aniversário da conquista pelo Grêmio da Taça Libertadores da América. Uma das estrelas do jogo foi o jogador Renato, que hoje joga pela seleção brasileira na Copa da Itália. A partida, que terminou em 1-0 para o Grêmio, foi toda patrocinada pela Galeotto Empreendimentos Imobiliários. A renda do jogo foi doada para a Sociedade Pestalozzi e para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Cabo Frio. Conheci o Ernesto Galeotto em Tóquio, quando o futebol brasileiro conquistou um dos seus títulos mundiais, com o Grêmio, campeão mundial interclubes em 1983. Ora, o Ernesto era ali
um dos mais entusiastas naquela comemoração. Se revelou por inteiro na sua espontaneidade. Agora, a família Galiotto eu já conhecia há mais tempo. Em Flores da Cunha, uma verdadeira colmeia de trabalho. A família Galiotto representa uma das tantas famílias de imigrantes italianos que vieram construir a grandeza do Rio Grande e do Brasil. Galiotto é, antes de mais nada, um empreendedor. Ele conseguiu trazer, quando ninguém acreditava, trouxe a Cabo Frio a Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência do maestro Isaac Rabchevsky. Trouxe também, no momento que ninguém acreditava, o time do Grêmio, a Cabo Frio, num memorável jogo no Estádio Municipal de Cabo Frio. E agora está à frente dessa obra maravilhosa, que é uma obra pela cultura, pela preservação do nosso patrimônio histórico, cultural, que é a preservação do Convento Nossa Senhora dos Anjos, um dos mais antigos do país. Galiotto é isso aí, é um empreendedor. Ele fala, diz que vai fazer e faz. Mas no intervalo, o Minelli me falou no vestiário: o que você me arrumou aí? Tinha um tal de Badico aqui, que eu apelidei ele, e um ponta direita. O Badico, eu apelidei de Touro, que ele é veloz, alto e fazia gol. Tanto é que depois foi jogar na Cabo Friense, que já disputava o Campeonato Carioca. E o ponta direita é chamado Flecha Negra. Ele era meio escurinho, eu me lembrei do Flecha do Grêmio. Apelidei aqui, que pegou. Ele trabalha até hoje, ele é carpinteiro. Mas ele foi fazer uma escada no tempo atrás, lá ajustar a minha escada, aí eu sacanei ele muito. Quando eu cheguei lá no trabalho dele, eu disse: "Ô, Flecha Negra, eu queria que tu fosse consertar." Ele ria, ele vibrava com isso. Mas no meio da delegação tinha um grande relações públicas, o grande zagueiro, o zagueirão Baidec. Aonde ele chegava, se relacionava com todo mundo perfeitamente. Até hoje é um grande simpático, a simpatia que Cabo Frio teve dele. Forte abraço, Baidecão. Bom, o Grêmio esteve aqui, inclusive aqui embaixo, de onde eu estou falando do meu escritório, o Grêmio esteve aqui num churrasco aqui no fundo. E tem o Renato, Mazzaropi, o China, toda essa turma viraram churrasqueiros. Sabella, saudoso Sabella, estava aqui também. E o Grêmio daqui foi, então o pessoal me trouxe o meu terno também, pediu se eu podia ir junto, o falecido Antônio Everardi. Eu disse: "Não posso, menino, agora eu tenho que ficar para pagar a dívida." Você viaja e eu fico pagando a dívida. Olha, o que o futebol não faz, né? Aconteceu. E a torta da conquista foi feita no Hotel Malibu. Mandei fazer um bolo bonito com a decoração das duas conquistas do Grêmio, da Libertadores e, aliás, aquele dia era 2 anos da conquista da Libertadores. Então o Grêmio veio para Cabo Frio para marcar a história, para fazer bem a todo mundo, que faz parte de uma história que o futebol também é alma. E dali um tempo, uns anos depois, eu estou no Rio e falo com o presidente, o Dr. Fábio Koff, já outra vez que ele tinha voltado a ser presidente. Eu disse: "Presidente, o Grêmio sendo aqui, o que ele tem de bom para o aniversário dele?" Ele disse: "Tem uma festividade, ainda não vi bem lá, porque a turma que está fazendo o cerimonial disso, montando o cerimonial de aniversário. E o que tal nós fazemos um concerto clássico?" Ele se assustou olhando. "Não, eu sou muito amigo do Isaac Rabchevsky, porque eu sou até hoje, até agora que eu estou aqui gravando. É um irmão que eu tenho, desde 1974. Se conhecemos em 74. Fizemos vários concertos, concerto de abertura de verão, tudo foi possível porque esta figura faz parte da nossa grande amizade." Eu disse: "Mas como é que tu consegue?" Ele disse: "Olha, ali não é o problema. Ele está em Viena, mas eu posso, se tiver uma data, abrir com antecedência, eu consigo trazer ele para fazer esse concerto em Porto Alegre. E podemos usar a OSPA em Porto Alegre." Aí ele disse assim: mas Ernesto, e seria onde? Disse: "Olha, poderia ser até no Estádio Olímpico." Aí depois eu pensei, fui lá em Porto Alegre, o Fábio abriu
fica à vontade aqui, vamos ver o que você acha que vai fazer e tal. Quando eu vou quando eu olhei assim, digo, é um risco, você não encher o estádio, fica menor. Então nós íamos fazendo no ginásio, tem um ginásio ali antes do Olímpico, é o nome de um grande atleta ali do Rio Grande do Sul, Tesourinha, eu acho, Tesourinha, vai. E ficamos assim, ou ali, ou na Catedral Metropolitana. Aí tinha dois problemas. O Grêmio uma vez tinha anunciado, alguém lá dentro, não o presidente, mas alguém que fazia parte lá, que evito até de falar o nome, mas eu sei quem foi, disse que a orquestra OSPA ia tocar no encontro do Grêmio e Cerro Porteño, que era a abertura do ano, assim, da série de jogos no Olímpico, e que a OSPA ia estar presente, só que não tinha combinado com a OSPA. E a OSPA estava de férias, todos músicos. Então aí houve um desgaste e a própria OSPA disse para mim, a presidenta da OSPA era Carmen Pinto. Eu que fui encontrar com ela, fiz o acordo. Eu fiz o acordo da seguinte forma, que o Isaac então faria. Ela concordou de topar de fazer o concerto. Eu propus a ela o seguinte, o Isaac iria reger a orquestra 2 dias antes no Teatro da OSPA, seria 30 de agosto no Teatro da OSPA, e dia 2 de setembro na Catedral Metropolitana. Eu fui lá, olhei tudo. Quando eu chego aqui em Cabo Frio, aí a Carmen Pinto diz, eu faço o seguinte, vocês se apresentam para o Grêmio, vão fazer uma permuta, e vocês não vão pagar o cachê do maestro lá. Quem vai pagar o cachê do maestro somos nós. Tanto é que aquela vez foi dividido o cachê. O Grêmio teve alguém lá dentro, que não sei se foi por ciúme ou o que foi, enfim, tinha gente atrapalhando, não, era obrigação do Grêmio pagar os 2 cachês, porque a OSPA tocou de graça lá pro Grêmio também. Então eu fiz essa permuta, mas quando eu vi choradeira, eu banquei um dos cachês do maestro, fui eu. Quando eu chego em Cabo Frio, Dr. Fábio Koff, um final de tarde, me liga, Ernesto, não vai dar para fazer no teatro, sim, na catedral. Disse, por quê? O bispo lá negou. O bispo disse que não quer concerto, que ia ter missa dos militares e tal. Disse, presidente, eu vou para Porto Alegre amanhã. Vou eu conversar com o bispo. Não deu outra, fui. Levei o concerto que eu fiz aqui no convento, que eu restaurei o convento e fiz com a Orquestra Sinfônica Brasileira, eu e Isaac, regendo, que ficou uma apoteose que o mundo inteiro viu. Eu levei um vídeo desse e mostrei, fui lá conversar com o bispo, digo, isso aqui engrandece, é uma fusão cultural, tem tudo a ver o clássico com a religião. O bispo me disse sim. Não podemos fazer sim, claro. Aí eu liguei para o presidente do Grêmio, de lá mesmo, da catedral, eu liguei para o doutor Fábio, doutor, olha, estou aqui com o bispo, está tudo resolvido, vai ser aqui sim. Olha só, e não deu outra. Teve. Aí vocês vão assistir, vou mostrar todos esses, essas informações que eu dei para vocês, são fatos verídicos. De nós, esse cara é contador de história. Não, é uma história verídica. Posso ser. Eu gosto, quando faço palestra em escola, os alunos adoram que eu fale, que eu conte, mas não tem nada para contar, então inventa uma. E não, mas essa aqui não é inventada, essa aqui é fato verídico. Bom, o ensaio da OSPA com o Isaac foi 3, 4 ensaios fortíssimos. O primeiro de 5 horas. Depois foi mais 3, de 3 horas. E eu descobri a partitura do Lupercínio Rodrigues, de um parente dele de Viamão. Não tem tanta informação lá.
Eu fui buscar a partitura. E o Isaac ensaiou o hino do Grêmio. E o encerramento, depois da tantos movimentos de Beethoven, da Grande Páscoa Russa de Kossakoi, depois eu disse, maestro, vamos esforçar um bis aí. Então vamos botar o Guarani do Carlos Gomes. E de surpresa, o hino do Grêmio. Então esse projeto meu, esse falatório meu todo, vai ser encerrado com o hino do Grêmio, regido pelo Isaac Karavichevski e tocado pela grande OSPA. Fiquei grande amigo da Carmen Pinto, de todo mundo da OSPA, virou uma família, e anos depois o Isaac veio para ali e ficou uns anos dirigindo a OSPA. Eu tenho só um detalhe que eu fiquei um pouco triste na época. Um dia que eu estava chegando em Porto Alegre, eu conheci o Davi Machado, maestro, porque eu tinha assistido o concerto com ele no Teatro Municipal do Rio. Aí ele disse assim, encontrei ele e disse, vai viajar? Ele disse, não, me despedi da OSPA. Aí ele disse assim para mim, é você que está à frente de fazer? Sim. Por que você convidou o Isaac e não eu? Eu disse que, Davi, eu tenho grande amizade, o maestro faz parte da minha vida há muitos anos, eu queria fazer, você me desculpe e tal. Ele disse, mas estou indo embora, tchau, fui.
só essas conquistas, elas só chegam quando a gente faz as coisas com seriedade, com vontade e com precisão. Eu espero que hoje seja assim e que nós, pensando não apenas em nós mesmos, ou apenas no entorno da sua família, pensar na família de todos os cidadãos, seja eles do seu estado, do seu município, do seu país ou do planeta. Galera, depois dessa, eu me despeço, encerro aqui, hoje, com a cabeça voltada pelo meu tricolor dos Pampa, que está aqui no meu peito. Arrivederci, grazie tanto per tutti i coloni là di Rio Grande. Cosita, ciao. Ciao andato, ciao. Fui!